Esse vídeo que você vai assistir agora faz parte da nossa lista do grupo de oração Casa sobre a Rocha. Nós temos vídeos de edificação para famílias, vídeo para edificação de servos, vídeo para edificação da nossa comunidade. E eu gostaria de pedir um favor para você antes de começar o vídeo. Aqui embaixo você pode curtir o nosso canal, assinar o nosso canal e também apertar o sininho para receber as nossas notificações. Fazendo isso, você estará nos ajudando a esparramar, a espalhar a boa semente de Jesus no coração das pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos falar sobre um assunto, podemos sentar? Dando continuidade ao que o Reginaldo estava falando. O Reginaldo falava na pregação dele, sem mim nada podeis fazer. Literal. Sem mim nada podeis fazer. Principalmente na necessidade de estarmos ligados diretamente a Jesus. Ligados diretamente à videira. Porque, como a própria palavra fala, é necessário fazer uma espécie de enxerto. Quem é que gosta de jardim? Gosta de jardinagem? Essas coisas assim. Vocês já fizeram enxerto? Já? Não? Como é que funciona o enxerto? Você pega uma plantinha e coloca no corpo da outra. E aí aquela plantinha que foi enxertada, ela começa a pegar ali a seiva, os nutrientes daquela planta que está ligada numa raiz. E é mais ou menos dessa maneira. Uma planta muito imperfeita, eu sou enxertado em Jesus. E enxertado em Jesus, ali eu vou o quê? Beber da fonte, beber da sabedoria, beber do nutriente que vai alimentar o meu ser espiritual, o meu ser interior. Por outro lado, se eu não estou enxertado em Jesus, se eu não estou ligado em Jesus, ou se eu era um raminho de Jesus e ali assim, vem alguém e esbarra em mim e eu fico lá quase capengando, pode ser que eu estou ligado só um pouquinho, mas a tendência é o quê? Murchando, até secar. Se sai, então, aí seca bem mais rápido. Então eu preciso estar enxertado em Jesus, eu preciso estar ligado em Jesus diretamente na árvore, para eu receber esses nutrientes. E daí, para que eu consiga fazer isso, para que eu consiga receber esses nutrientes de Jesus, eu preciso de ter uma vida interior muito antes de uma vida exterior. Como eu disse para vocês de manhã, esse livrinho aqui, ele era livro de cabeceira de São Pio X. São Pio X é um dos papas mais extraordinários que eu tenho conhecimento. O papado dele foi de 1903 a 1911, alguma coisa assim. E ele lutou ferrenhamente contra as heresias do modernismo lá no início do século XX. Ele foi canonizado santo e não é à toa, Ele também era o livro de cabeceira do Papa Bento XV. Esse livro aqui também, Papa João Paulo II, ele baseado nesse livro, ele escreve a encíclica do milênio, ali na virada de 1999 para 2000, que ele faz um jubileu também, em que ele falava da necessidade de a igreja ter servos, ter pessoas que buscam a intimidade religiosa através da prática de vida interior. E pensando nisso, nós podemos analisar como que é essa consequência de uma vida interior e de uma não vida interior, baseado mais ou menos numa passagem que está lá em Lucas 5. Você pode abrir sua Bíblia em Lucas 5. No versículo 1. Lucas 5, versículo 1. Vamos ficar de pé? Estando Jesus um dia à margem do lado de Genezaré, o povo se construía em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago,
pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas que era de Simão e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. E então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Bom, aqui nós temos alguns conhecimentos muito importantes, né? Primeiro, qual que é a profissão de Pedro? Ele era um pescador. E ele era um pescadorzinho qualquer, de vara, molinete? Ele era profissional no assunto. Tanto profissional que ele tinha o quê? Uma barca. Então, a pesca dele era pesada. E sendo um pescador profissional, esses pescadores aí, eu escuto falar, né? Eu gosto muito de pescar. Enquanto o povo está pescando, eu estou lendo muito. Fico lá na canoa junto e vai para o Paraguai e o povo está pescando, eu estou lendo. Então dá para vocês imaginar o tanto que eu sei de pescaria, né? Mas eu sei que tem uma lua que é boa, eu sei que dependendo do jeito que a água está correndo, parece que é melhor. Tem um tal de cevada, eu vou lendo e vou escutando os negócios lá, os assuntos. Então, eles têm o próprio vocabulário deles, o jeito que joga o molinete, a isca e tal, o peixe e tal. E às vezes eu acho engraçado que tudo ali, não, porque você está usando a isca da massa de pão. Você tem que usar a isca do farelo, não sei. Não, quem pesca aí sabe, eu não sei. Eu fico lendo. Então Pedro não era um pescadorzinho amador, ele sabia muito bem bater o olho, saber ali como estava a condição, a lua que influencia, e o local que dá mais peixe. E tem um povo aí que de vez em quando fica sabendo que o cardume subiu, sai louco da vida atrás do cardume. Pedro sabia disso tudo, sabia, ó, muito melhor. E o que tinha acontecido com ele na noite anterior? Ele tinha passado a noite inteirinha pescando, com todo o know-how dele lá do workshop que ele tinha feito de pescaria, os certificados que ele acumulou, que estava com certeza lá pregado na parede da casa dele, só que não pegou nada. Nada e nada de nada. E aí pensa o seguinte: parece que Jesus usa a barca dele lá como um parlatório, aproveita da acústica do local, tudo mais, prega, tudo muito maravilhoso. Mas Jesus era pescador? Qual era a profissão de Jesus? Ele era um carpinteiro. Aí pensa numa situação de um pescador profissional, sabia tudo de pescaria, era o bambambam de Cafarnaum. Já tinha andado aquele lago de Genezaré ali, tudo. Escuta um carpinteiro que era especialista em madeira. Falar para ele: vai para ali, lá naquele lugar lá, e joga as suas redes. Aos olhos humanos, o que isso aconteceria? Ele ia tirar sarro, né? Não, esse negócio é madeira. Pescar é comigo. Mas é aí que vem a diferença, meus amigos, e total diferença. Quando nós agimos pela sabedoria humana, e unicamente pela sabedoria humana, a gente
pesca, faz projetos, e faz um monte de planos, faz um monte de organizações, e você arma um monte de estratégia para fazer com que a obra de Deus aconteça, e você se consome em tudo aquilo. E depois é como se nada tivesse acontecido. Por quê? Reginaldo falava muito bem falado. Porque antes de qualquer coisa, esse livro fala isso aqui tudo, só sobre isso, antes de qualquer coisa, eu preciso estar aos pés de Jesus. Eu preciso escutar Jesus falando. Jesus falando, vai para aquele lugar lá que lá você vai pegar. Faz essa estratégia que você vai pegar. Usa essa técnica aqui que vai dar certo. Chama a pessoa tal que vai acontecer e vai ser extraordinário. Mas para eu escutar a voz de Jesus, eu preciso ficar aos pés de Jesus. Porque Ele é doce, Ele é manso, Ele é humilde. No barulho do meu dia a dia, nas agitações do meu dia a dia, eu vou escutar qualquer coisa, menos Jesus. Pelo contrário, eu vou escutar um monte de coisa que eu não deveria escutar. E aí, às vezes, a gente fica perguntando, mas nada dá certo na minha vida, eu tenho tanta coisa, dia, azar, o que é que eu fiz para Deus? A palavra fala, né, em João 10, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Eu as chamo pelo nome e elas conhecem a minha voz. Como que eu vou saber identificar que é Jesus quem está falando? Só se eu gastar tempo aos pés de Jesus. Só se eu gastar tempo em intimidade com Jesus. Só se eu gastar tempo em conhecer a palavra de Jesus. Porque aí, quando aparecerem as coisas que eu preciso tomar decisões, às vezes até rápidas demais, eu escuto uma vozinha suave falando que precisa ser feito. O que o Reginaldo experimentou lá, aquele dia das mães que ele falou? O vizinho, o outro vizinho, não fica aí não faz isso não, porque é tudo barra pesada e barca furada. Mas quando ele voltou para o carro dele, a brisa suave soprou no ouvido dele. Não foi para isso que eu tinha. E aí é completamente contrário à sabedoria humana. E ele escutou a brisa suave que foi atrás. E aquela família que estava completamente destruída encontrou a luz e está no processo de uma restauração extraordinária. E são inúmeros os casos em que nós ouvimos falar da voz suave, e a voz que guia, e a voz que conduz. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso ter vida interior. Quem aqui conhece Cura Darks? Já ouviu falar de Cura Darks? Cura Darks, o nome dele era João Maria Vianney. Ele nasceu em 1768, se não estiver enganado, antes da Revolução Francesa. E passava lá as dificuldades dele de intelectualidade. Em outras palavras, ele era burro. Ele entrou para o seminário e não dava conta das matérias mais intelectuais, como retórica, teologia, latim. E o povo ficava perguntando o que a gente vai fazer com o Vianney. E o tempo ia passando, e ele foi reprovando, e reprovou aqui, reprovou ali. De repente colocaram ele para estudar só as matérias mais fáceis, geografia e algumas outras coisas ali. Aí chegou a época dele colar grau, né? Receber a ordem. Só que ele não tinha inteligência. Ele não passava a matéria. Ele bombava e bombava. Por fim, tiveram piedade dele lá, tiveram dó dele, na verdade, né? E
fizeram lá a ordenação dele e mandaram ele para uma currutela perdida no interior da França, que tinha 300 pessoas, chamada Ars. Por isso que é chamado cura d'Ars. Cura é uma outra maneira que tem de falar padre. Então ele era o padre de Ars, o padre lá do vilarejinho. Sabe aquele vilarejinho pobrezinho, pequenininho aí, que fica escondido no meio da roça? Era Ars. E lá em Ars tinha em torno de 300 pessoas no vilarejo. E tinha 4 tavernas, 4 bares. E o povo gostava de ir para o boteco, para a zona, trabalhava no domingo, não honrava, e era tudo de perna para o ar. E teve uma outra coisa, eles não permitiam que ele confessasse, porque eles afirmavam que, como ele era burro, ele não ia dar conta de aconselhar o povo. Então, além de mandar ele para o vilarejo perdido lá no nunca, lá no nem, falar para ele que ele não podia confessar, podia ficar lá celebrando missa. E Ars nem paróquia não era. Tinha aquela igrejinha perdida lá e vai mandar ele para lá, vai ficar escondido. Mas ele rezava. Ele tinha um amor e um zelo enorme por Deus. Ele levantava por volta de 3 horas da manhã, celebrava a missinha dele e ficava em adoração até o meio-dia. Aliás, ele levantava às 2 horas, porque ele ficava 10 horas em adoração, contando com a missa. E ali ele pedia a conversão daquele vilarejo. Ele pedia que o Espírito Santo viesse, tocasse aquelas pessoas e mudasse a vida delas e convertesse completamente aquela cidade. Eu vou ler aqui um pedacinho do Wikipedia que fala sobre essa parte depois que levou ele a ser santificado. João Maria chegou em Ars em fevereiro de 1818, numa carroça, transportando alguns pertences e o que mais precisava, os seus livros. Conta a tradição que na estrada ele se dirigiu a um menino pastor dizendo: "Me mostras o caminho de Ars e eu te mostrarei o caminho do céu." Alguns anos após a sua chegada, abriu um orfanato para garotas da cidade, nomeou como providência e funcionou até 1847. Em 1823, o bispo elevou Ars à categoria de paróquia. Vianney desejou abandonar a comunidade, pois não se achava à altura para administrar uma paróquia. Contudo, permaneceu. Na paróquia ele fazia de tudo, inclusive os serviços de casa e suas refeições. Sempre em oração. Comia muito pouco e dormia no máximo 3 horas por dia. Fazendo tudo o que podia para os seus pobres. O dinheiro que ele recebeu de herança do pai gastou com ele. Aqui. A fama de seus dons e de sua santidade correu entre os fiéis de todas as partes da Europa. Chegou um momento que ele recebeu autorização para confessar. E ele ficava confessando o povo até 13 horas por dia. Ele tinha lutas físicas com o demônio. Teve uma vez que o demônio estava qualquer fogo na cama dele. Batia nele, igual o Padre Pio também apanhava. E a fama dele começou a se esparramar. Tanto que Ars, que era só vivia lá na zona, nas tavernas, que eram os bares, começaram a ir de madrugada assistir missa. E ficava fazendo confissão com ele. Então a fama de seus dons e de sua santidade correu entre os fiéis de todas as partes da Europa. Muitos acorriam para a paróquia de Ars com um só objetivo: ver o cura, ver o padre, e acima de tudo confessar-se com ele, que chegava a ficar 15 horas por dia dentro do confessionário. Mesmo que para isso tivessem de esperar horas ou dias inteiros. Assim, em 1827, o vilarejo tornou-se centro de peregrinações a nível internacional. Tanto que em 1835 foi necessária a criação de um sistema de transportes entre Lyon e Ars, pois os peregrinos chegaram a atingir o número de 80 mil para ir lá confessar com ele. Só naquele ano, e aumentaria nos anos seguintes. E aqui fala um pouco mais sobre ele. Meus amigos, o que fazia do Vianney, do cura d'Ars, João Maria Vianney, uma pessoa diferenciada,
uma pessoa que era conduzida por Deus, uma pessoa que gente do mundo inteiro ia até ele para confessar. Ele se colocava aos pés de Jesus. Ele tinha vida eucarística. Ele tinha vida de oração. Ele era burro. Mas lembra do que o Reginaldo falou aqui anteriormente? Quando nós nos aproximamos do Senhor, o Espírito Santo, um dos dons que Ele dá é a sabedoria. Ele tinha dons de revelação em que ele olhava para a pessoa e ele sabia ali o que a pessoa tinha cometido. Às vezes ele guiava a confissão da pessoa. A pessoa esquecia de confessar algum pecado, ele falava o pecado é aquele, e esse. E aquilo ali tocava completamente a vida da pessoa, porque às vezes eram o quê? Segredos íntimos que só a pessoa sabia. Como que um velhinho, padre, lá na Corrutela, perto da montanha, ia saber o que tinha acontecido, que só ele sabia. Mas isso só vem a partir da intimidade com Deus. Intimidade como? Eu preciso ter vida sacramental, e vida sacramental significa o quê? Eu preciso buscar a Eucaristia o máximo de vezes por semana. Se eu puder ir todos os dias, porque nós somos agraciados, nós temos missa todos os dias. Padre Erasmo tem celebrado missa às 6h40 da manhã, lá na capelinha lá da Santana, mas nós também temos missas à noite. Se der para ir todos os dias, quanto mais você ir à missa, mais o que? Você está tendo intimidade com o próprio Cristo de maneira física. Só que aí existe um outro detalhe. Eu não posso comungar de qualquer jeito. Porque a palavra do Senhor fala que quando eu comungo em pecado mortal, eu me torno culpado. Porque estou comungando em sacrilégio. E aí eu preciso estar também com uma frequência de confissão. Eu peço aos meninos do grupo de oração, servos que se confessem pelo menos de 15 a 15 dias. Márcio, mas isso é um espaço de tempo muito curto, não? A palavra lá em Provérbios fala que o justo, o santo, ele peca pelo menos 7 vezes ao dia. Isso para aqueles santos ali de quarta, quinta morada, né? Porque os de sétima morada, que vocês vão aprender um dia lá nas coisas do progresso espiritual, que eu acredito que vocês vão passar por lá, vocês vão aprender que a pessoa que está na sétima morada, na sexta morada, já está em união com Deus, então não peca mais. Mas, pegando aqui uma comparação, não que não peque mais, existem diferenças de pecados. Pecado mortal, quando a gente pega contra os 10 mandamentos, pecados veniais. O pecado mortal eu preciso confessar para me livrar deles, pecados veniais basta o ato de contrição durante a missa, no ato penitencial para me livrar deles, né? Se eu fizer uma contrição verdadeira, não simplesmente jogar palavras fora. Mas se eu comungo em pecado mortal, se eu comungo de maneira com que eu não esteja preparado para receber Jesus, ao invés de eu melhorar, porque eu estou comungando, eu estou piorando a minha situação, porque eu estou comungando de maneira sacrílega. E aí eu preciso tomar muito cuidado. São João Paulo II, que santo, né? Sabe de quanto em quanto tempo que é comungado? Todas as semanas. Uma vez por semana. Aquele homem confessado. Não, comungado era todo dia. São João Paulo II confessava todas as semanas. Eu duvido que tenha alguém aqui que seja tão santo quanto. Agora, se São João Paulo II confessava todas as semanas, ainda mais nós, né? Infelizmente tem gente aí que confessa uma vez por ano, só na época da Páscoa, da Semana Santa. Temos que é muito comunitário, não é individual. E a comunitária é bom você falar isso, porque o catecismo da Igreja Católica, ele é muito claro quando fala que a confissão comunitária é a exceção da exceção da exceção. A confissão comunitária ela só é permitida pelo catecismo da Igreja Católica em casos em que corre risco de uma calamidade, morte coletiva.
Se tem um padre ali, não vai dar tempo do padre confessar todo mundo, então vamos fazer uma confissão comunitária. Ou então, a pessoa mora num vilarejo distante, o padre vai lá uma vez a cada 6 meses. O padre não vai dar conta de atender todo mundo na vez que ele vai ali. Então, nessas duas situações, em que é uma comunidade afastada que não é assistida por padres, ou em estado de calamidade pública, o avião vai cair, tem um padre lá dentro do avião, vai morrer todo mundo. Nesse caso, pode fazer uma confissão comunitária. E às vezes a gente veio povo brincando de fazer confissão. E não passa pra gente, né, nas confissões. Inclusive o bispo já proibiu. Então. Teve uma vez que eu fui conversar com o padre Antônio Donizete falar sobre isso, né? Eu, padre, eu vejo aí certas coisas acontecendo, a confissão comunitária, mas o bispo já deu ordem expressa aqui, não é para fazer. Mas manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? É o que eu estava falando para vocês mais cedo. Está tudo aqui, ó, normatizadinho, bonitinho, arrumadinho, como que tem que acontecer. Nós precisamos conhecer a nossa fé, precisamos conhecer como que a coisa acontece. Então nós precisamos fazer uma revisão de vida para que ao irmos para a fila da comunhão nós não comungarmos de maneira sacrílega, porque ao invés de melhorar a gente vai estar piorando. E aí, meus amigos, eu costumo falar o quê? Ao mesmo tempo em que a comunhão ela é alimento para a nossa alma, a confissão é o banho. Aí de quanto em quanto tempo vocês tomam banho? Uma vez por dia? Tem gente que toma mais. Eu, por mim, se deixasse tomar umas 3. Tomar banho é bom demais. Agora pensa o seguinte, né? Fecha seu olho só um pouquinho. Se a confissão é o banho da alma, pensa como que fica você se você tomar banho uma vez por semana. Você não troca de roupa, não escova dente, vamos incluir escovação de dente aqui junto aqui. Não passa desodorante, não troca o sapato. Agora imagina como ficaria essa situação se você ficasse 2 semanas sem tomar banho. Agora imagina ficar 1 mês sem tomar banho. 6 meses sem tomar banho. E quem toma banho aí, espiritualmente falando, de ano em ano? Se antes essa roupa era branquinha, que ele começou a usar, você não sabe nem que cor que o negócio é. Pode abrir o olho aí. Você conseguiu se enxergar como está seu banho espiritual aí? Infelizmente a maioria não dá muita atenção para isso. E é preciso nós nos atentarmos para isso. Por quê? Porque se eu tenho uma vida sacramental, quanto mais eu tenho zelo com essa vida sacramental, mais essa vida sacramental ela me conduz para uma vida de intimidade com Deus. Quanto mais limpo eu estou por dentro, mais eu sinto o aroma de Jesus, o aroma de Maria. E sentindo ali o aroma de Maria, porque eu não estou sentindo o fedor meu. Porque se eu não tomo banho, a única coisa que eu sinto é o meu cheiro, né? Então, se ali eu não estou mais sentindo o meu cheiro, que fede. Santa Catarina de Sena, ela tinha um dom extraordinário, que era sentir o cheiro do pecado. Vocês imaginam, porque às vezes passava ali sem tomar banho 1 ano, 2 anos. Então, assim, se eu não sinto mais aquele cheiro de pecado, se eu já não estou mais conduzindo, carregando aquele cheiro de pecado, eu sinto o aroma do céu, eu sinto o aroma de Jesus, o aroma florido de Nossa Senhora. E quanto mais eu sinto, mais eu quero o quê? Quero sentir. Eu quero estar aos pés. Eu quero ali, como o Reginaldo falava da carta de amor, eu quero me degustar com a carta de amor. Eu quero ter intimidade com a carta de amor. Eu quero me lançar aos pés de Jesus. E quanto mais eu me aproximo da carta de amor de Jesus sacramentado, na adoração, na visita ao Santíssimo, quanto mais eu vou ao confessionário para me limpar, para me lavar, mais eu fico sensível a escutar a voz do pastor, porque eu estou mais próximo dele.
E aí, meus amigos, eu passo a ter então essa vida interior que, escutando de Jesus o que fazer, primeiro, eu não vou ter medo de fazer, por mais absurdo que pareça ser, porque eu conheço a voz do pastor. E se a voz do pastor não me guia, eu vou. Se a voz do pastor me fala, avance por águas mais profundas, eu vou e não tenho medo de escutar o carpinteiro. Porque ele é o cara. Mas eu conheço a voz do carpinteiro. Então, voltando aqui à palavra, pode ser que a gente passe aí inúmeros momentos de nossas vidas fazendo projetos, fazendo planos, fazendo aí estratégias, armando estratégias para que a gente alcance determinado resultado. E talvez você fale que só deu com burro na água. Voltando lá à palavra em Coríntios, a sabedoria humana se opõe à sabedoria divina. E eu só vou ter contato com a sabedoria divina a partir do momento em que eu experimento dela. Márcio, que outras práticas de vida interior que eu tenho? Jejum é uma delas. E aí, hoje eu vivi um dilema enorme. Eu acordei às 4h30 da manhã e fiquei pensando em vocês. Vou ler aqui para vocês. No parágrafo 1438 do Catecismo da Igreja Católica, ele diz assim: os tempos e os dias de penitência ao longo do ano litúrgico, o tempo da quaresma, e cada sexta-feira, em memória da morte do Senhor, cada sexta-feira, todas as sextas-feiras, não é só a sexta-feira santa, são momentos fortes da prática penitencial da Igreja. Esses tempos são particularmente apropriados aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, às peregrinações em sinal de penitências, às privações voluntárias, como o jejum, a esmola, a partilha fraterna, são obras de caridade e missionária. Cada sexta-feira. Aí hoje, quando eu acordei, eu fiquei pensando, e agora? Vou lanche para esse povo, não vou lanche para esse povo, não coloco esse povo para fazer jejum, não coloco esse povo para fazer jejum. Mas se eu simplesmente chego para vocês aqui, ó, a gente não vai ter lanche, nem de manhã nem à tarde, e vamos fazer jejum. Não seria uma coisa voluntária de vocês. Não seria um sacrifício de livre, espontânea vontade, querendo oferecer para o Senhor aquele sacrifício. Então, a conclusão que eu cheguei, não, eu vou dar hoje, de manhã e à tarde, mas eu vou fazer o meu jejum. E aí os meninos também fizeram jejum. Eu não sei agora. Aquele lanche meu ali que eu estava fazendo, eu estava selando meu jejum. E aí as pessoas falam, não, mas não precisa disso, aí são outros tempos. Não precisa mais disso. E a igreja é tão sábia. Quando Jesus é tentado no deserto, vocês lembram quais são as tentações? Ele ficou 40 dias sem comer, né? O demônio ofereceu o quê? Pão. O qual ele remete ao prazer sensual. O prazer sensual não é simplesmente sexo, não. É sentidos. Tato, visão, audição, gustação, olfato, é tudo que está voltado aos sentidos. E o que você sente prazer. E não é pecado sentir prazer. Deus até criou o mecanismo do prazer para duas coisas, né, principalmente. Primeiro, para o homem se procriar, porque se ele não sentisse prazer na comida e no sexo, ele não iria se procriar e não iria também viver.
Ia morrer de inanição. Então, para manter a raça humana de forma individual e de forma coletiva, ele coloca o prazer na comida, o prazer no sexo, o prazer na bebida, mas isso de forma ordenada. E aí, quando eu estou desordenado, aí eu bebo demais, eu como demais, eu faço sexo demais e por aí vai fora. Uma outra tentação, o demônio leva ele até o pináculo do templo e fala para ele o quê? Joga-se daqui ao chão, né? Faz um showzinho aí, porque a palavra fala, seriam dadas ordens aos anjos para que você, se você fosse pisar em alguma pedra, que eles te segurariam. Então mostra o seu poder. E aí a outra tentação que a gente tem é nada mais nada menos que isso, ter poder. A nossa vanglória, a nossa soberba. E a outra tentação é que o demônio faz o quê? Leva ele até o alto monte e mostra o quê? Todos os reinos do mundo. E se você prostrares diante de mim, eu vou te dar tudo isso. As pessoas têm a tentação do ter, acumular posse. Então nós temos o prazer, o poder e o ter como tentação. E a igreja, sabiamente, ela nos dá os remédios para isso. Vocês lembram quais são os exercícios quaresmais? O jejum, a oração e a esmola. O jejum, ele vai combater de cara no prazer. A oração vai combater de cara no poder, porque eu saio da cadeira de Deus, do trono de Deus, e vou render honras e glórias a Deus, que é o único digno de todo louvor e de toda adoração. Então eu paro de ser eu mesmo quem é adorado. E a esmola, porque eu taco a mão no bolso. Se antes eu estava acumulando, eu tiro de mim e coloco para o outro. E melhor ainda, se eu estou tirando não o que está me faltando, mas o que eu tenho. Esses exercícios também nos levam à intimidade com Deus. Mas como assim que o jejum ele vai me ajudar a combater a perversidade do sexo desregrado ou as outras coisas? Simplesmente, meus amigos, porque no ato do jejum, eu coloco ali para me dominar na minha vontade. Eu me coloco que eu gostaria muito de comer aqui hoje a gente estava lá em casa, aí colocou a comida para Mariana, eu fui abrir a geladeira lá e tinha bolo de pote. Aí eu olhei lá pro bolo de pote, ele olhou para mim. Sabor. Tinha 2. Eu olhei para ele, ele olhou para mim. Aí eu fui esquentar a comida para a Mariana, tinha bife de filé. Eu olhei pro bife. Ele olhou para mim. E ali nós ficamos num papo muito assim. Obrigado, Jesus. Eu ofereço o sacrifício em suas mãos. A partir do momento que eu tenho um autocontrole de respeitar a minha oferta, o meu sacrifício para Deus, num simples jejum, eu consigo me controlar depois na minha ira, eu consigo me controlar depois na tentação de uma mulher que às vezes vem fazer proposta indiscreta, indecente, ou simplesmente passa pelada na minha frente, no meu trabalho, na rua. Eu tenho ali uma tranquilidade muito grande de olhar para o chão, ou de olhar para o outro lado, ou de seguir a minha vida adiante, sem que isso não me faça diferença nenhuma. O que antes para mim era motivo de queda todas as vezes que acontecia. Eu tinha um problema muito sério na minha sexualidade. E eu acho que a maioria dos homens tem esse problema seríssimo na sexualidade, que é a maneira com que a gente é criado. É um trem esquisito. A gente vive basicamente como animal à procura de uma fêmea. Ali toda mulher que passa, você acaba olhando e você acaba analisando. Quando você não está em vida de busca de santidade, em vida de intimidade com Deus, você pode olhar para numa praça e olhar os homens, como que os homens se portam. Passou uma mulher,
Exercício. Isso quando não fala alguma coisa, né? E como que eu domino isso? Através de sacrifício, através de penitência. E por que que cada vez mais existe adultério? Cada vez mais existe aí fracassos em casamentos e tudo mais? As pessoas não se controlam mais, as pessoas não sabem dizer não. Então o jejum ele vem me educar, o jejum ele vem me fortalecer, o jejum ele me prepara para ser uma pessoa que tem resiliência, ela suporta. Pode vir uma tentação igual ao amor, né? Ele pode até se curvar um pouco aqui, mas ele não perde a raiz. Ele continua ali de pé firme. Pode vir um vendaval do jeito que for. Nem que ele vá ali um pouquinho, mas ele permanece ali, ele volta para a mesma posição dele. Isso me leva a práticas de vida interior. Então, o jejum, a oração, a caridade, e aqui caridade não confundo simplesmente em dar objetos. Eu falo muito para os meninos da ação social. Quando nós levamos uma cesta para a pessoa, quando levamos uma roupa, quando levamos qualquer coisa, essa pessoa precisa ter uma experiência com Deus. Porque senão a gente está fazendo filantropia. Filantropia não é opção. Tem muita instituição aí de filantropia que faz simplesmente um ato social. Nós não estamos aqui para fazer atos sociais, nós estamos aqui para conquistar o céu e levar pessoas junto conosco. Então, se você quer ter uma vida com frutos, e frutos saborosos, frutos que você vai colher de 100 por 1, você precisa ter uma vida de oração. E o que é essa vida de oração? Dia após dia, momento após momento, eu tenho que buscar intimidade com Deus. E aí é importante você fazer uma espécie de, que chamamos de regra de vida. Você colocar especificado ali que horário que você vai rezar seu terço, de quanto em quanto tempo você vai confessar, que você vai jejuar na sexta-feira, que na quarta-feira você vai fazer alguma mortificação, ou alguns dos meninos, eu estou incluído nessa lista, nós jejuamos a moda antiga da igreja, na quarta e na sexta. Alguns fazem mortificação, tiram alguma coisa na quarta. Mas nós buscamos o quê? Fazer os sacrifícios para fortalecer nossa vida interior e também colocando como intenção um grupo de oração, os projetos do grupo de oração, para que as coisas aconteçam. Quando você vê um encontro formando pérolas, que aconteceu, para quem esteve o que aconteceu, teve muita oração por trás daquilo. Muita oração mesmo. Teve muito jejum, teve muito sacrifício. A gente fez um cronograma de oração em que o grupo de oração ficava 24 horas por dia rezando, cada um horário diferente, para que esse encontro acontecesse e fosse feita a manifestação da graça de Deus. E só acontece do jeito que acontece porque antes de qualquer coisa existe uma vida interior. Se não fosse assim, primeiro, o Senhor não atrairia as pessoas. Segundo, entraria aqui e sairia aqui, não geraria conversão de vida. Quero perguntar para você, a sua vida tem mudado nesses últimos meses? Sim. Tem muita oração para isso. Tem muita oração. Talvez você não tenha noção disso. Mas o que faz a coisa acontecer, e só faz a coisa acontecer, a vida interior, que depois dela, e somente depois dela, vem a vida exterior. Vem os projetos, vem os trabalhos. Reginaldo ele sofreu muito comigo. Reginaldo sanguíneo, né? Queria fazer tudo ao mesmo tempo agora. Todas as coisas ao mesmo tempo e fazer todos os projetos. E eu falando para ele, não é assim. Não é assim. Não, mas é assim mesmo, a gente tem que fazer o maior número de coisas possíveis. Você quer falar disso? Ó, a espiritualidade de Deus, quando você é aberto a ele te move a fazer o que ele quer. E nesse momento em que o Márcio está falando aqui, é importante ressaltar que eu queria fazer muito pelo humano, né? E aí lembro aquele livro que eu apresentei que
a minha essência é de fazer agora. Eu não espero. Né? Tem gente que é calmo, a pessoa fala assim, aquele cara lá demora 2 anos para morrer. Aquele lá, ele é fleumático, é o temperamento dele. É quase que o oposto do sanguíneo. O sanguíneo é assim, vamos fazer? Vamos. Tem coisa que eu leio, por exemplo, eu estou lendo um texto, isso acontece direto comigo, porque eu tenho tentado melhorar. Eu leio, aí eu vou conversar com a Patrícia, assim, eu li aquilo ali e tal, aí eu vou ler, não é nada do que eu leio, pensei que eu leio. Porque eu leio atropelando as letras. Mas já melhorou? Tem que isso aqui. Então, assim, eu quero muito assim, a minha essência pura. Com a meditação, com os recursos, com as meditações, isso não é pela nossa vanglória, né? Mas quando eu estou em combate, isso é um combate espiritual. Quando eu vou para pregar, quando eu vou para trabalhar, se eu estou no banheiro de um evento, eu fico sem comer praticamente o dia todo. Eu vou almoçar agora por causa da pregação que eu vou fazer. E se eu fosse fazer a pregação à noite, eu ia ficar sem comer até a noite. Isso tem acontecido na minha vida. Porque eu sei que agora é um combate. E quando eu vou para um combate, eu imagino uma guerra onde eu e o diabo vai lutar. E se eu vacilar, se eu der brecha, ele vai me enfiar a faca e eu vou morrer. Eu imagino assim. Então eu vou preparado nas armas que o Márcio está falando aqui da vida inteira. E isso foi moldando. Só que esse moldando leva tempo. Porque é tão engraçado, a palavra fala que nós somos em mais semelhança de Deus. Então Deus tem cabelo, Deus tem nariz, Deus tem nariz. É aquilo que vai falar, para que a gente entenda. E as coisas de Deus levam um certo tempo para elas assentarem no coração. A não ser que ele precise de mim agora e ele vem aqui e faz assim. Aí me dá essa ciência infusa e me leva. Isso pode acontecer em determinado momento. Isso pode acontecer em pouco tempo, em poucas pessoas, em poucos momentos da vida. Mas a grande maioria leva-se tempo. E aí o sanguíneo não tem paciência. Vocês não sabem, eu já falei com a Patrícia. Falava muito isso. Não, conversar com o Márcio da gastura. Porque o Márcio é assim, meio a cabelo lento e eu já estava lá na frente. Aí eu fui entendendo que não, que era o tempo que Deus queria, que as pessoas, que Deus coloca, o que eu pedi isso para Deus na minha conversão, coloque pessoas que me santifiquem. Coloque pessoas que me levem a Deus. E aí Deus começou, e o Márcio é uma dessas pessoas. Talvez a primeira pessoa que Deus quis colocar na minha vida. Então aí eu comecei a perceber isso, mas quem que me fez perceber isso? Foi a minha inteligência? Não. Porque a minha inteligência seria de ignorância, eu iria ignorar. Aí Deus foi me dando obediência, sabedoria, calma. E isso para o sanguíneo, gente, entendi que está suador, porque está na minha, eu não consegui crucificar ainda a minha carne. Ela ainda fala para mim, né? Porque a gente existe 2 essências, né? De Cristo e a nossa, a carnal. Eu ainda não consegui matar a minha essência carnal. Eu ainda não consegui alimentar o que existe em mim para me dar essa sabedoria. Mas foi muito difícil. Hoje eu acredito assim, que eu tenho até ajudado mais ou menos o pastor. Acho que uma das vezes eu digo para ele, eu falo, olha, mas você poderia fazer diferente, porque ele também dá essa abertura. Né? Não é porque ele é coordenador que não dá, ele dá essa abertura. Então, às vezes, eu percebo isso na comunidade, eu falo, olha, está acontecendo isso, vamos fazer isso. Mas isso não é do Reginaldo. O Reginaldo, ele era muito, desculpa o termo, não está gravando bastante. O Reginaldo era muito louquinho, muito afoito, muito louquinho. E hoje não, hoje eu vou falar uma coisa que é sério, ou vou tomar uma decisão, vou rezar. O que Deus quer? E toda vez que eu não faço isso, dá problema, eu levo. Muito problema. Reginaldo, não porque ele está aqui, não pela qualidade, agora, qualquer coisa assim. Mas o Reginaldo, em um ano, ele mudou tanto. Patrícia que separou umas 4 vezes no ano passado. 4 que contou, né? É verdade. O dia que ela me mandava mensagem, mas não aguento mais. Calma, espera aí, tô indo aí. Eu achava que eu estava no caminho certo. Nesse momento eu achava que eu estava certo. E ela e eu não, calma, não, vai dar certo. E ela às vezes assim, quase que explodindo. Eu, calma, vai dar certo. Eu conversava com ela, às vezes eu conversava com ele. E depois passava 1 ou 2 semanas, acontecia de novo. E rezava, Senhor, seu Espírito Santo convence. Vamos colocar a coisa aí. E, gente, hoje esse casal está dando testemunho. Essa semana, o Douglas Paulinho, que é um grupo de oração,
Ele é fundador de uma comunidade lá em Anápolis. E no dia 23 de setembro eles vão fazer um encontro de casais. Ele pediu para que eu indicasse o casal do grupo de oração para ir lá. Falar sobre o casal, a vida do Espírito Santo, o Espírito Santo, né? Aqui. Porque uma coisa é quando a gente vive fora do Espírito Santo, outra coisa é quando a gente vive no Espírito Santo. E para a honra e glória do Senhor mesmo, o casal aí que passou muito perto de uma separação, de uma destruição, vai testemunhar as bênçãos e maravilhas de Deus lá em Anápolis, no encontro de casais. Graças a Deus. Graças à vida interior. Graças a essa busca de viver o que Deus espera para nós. Porque aí quem convence é o Espírito Santo, não é o Márcio, não é o Luiz Antônio, não é o Letícia, tem as pessoas por mais que você conversar. O Espírito Santo convence aquilo que necessita ser falado. Eu lembro que o Reginaldo ele queria enfiar na bela base da Patrícia, que é um lugar que tem que ser submissa ao marido. Aí teve uma vez que ele mandou até mensagem para a Naíra, né? Para a Naíra ensinar a Patrícia a ser submissa. Aí a Naíra olhava lá assim e ria, né? Só que ele, igual eu falei ontem, ele não lia um pouquinho para frente, né? O homem precisa se entregar pela sua esposa, como Cristo se entregou pela igreja. Hoje, quando a gente chegou aqui, começou um pouquinho atrasado, não foi simplesmente que a Maria Letícia acordou 2 vezes na madrugada. Mas eu fiquei com dó de acordar a Nair para ficar com as meninas para eu descer. Então, na hora que ela acordou, que já estava pertinho da hora de descer, eu vim. Então, precisava zelar dela, né? Eu vi assim que a gente começar alguns minutinhos atrasados, não ia fazer tanta diferença como ela dormindo um pouquinho mais, porque a nossa madrugada ela foi um pouco mais extensa. Então eu estava de pé desde 6h40 da manhã. E cheguei aqui em cima da hora. Não por falta de controle de tempo, mas porque eu estava cuidando da minha esposa, entregando por ela. Então assim, é uma entrega mútua, né? E isso quem convence é o Espírito Santo. Quem toca os nossos corações, quem controla tudo, quem organiza tudo, quem ordena tudo, que a gente fala temperamento ordenado, temperamento controlado pelo Espírito. Reginaldo falando, eu sou sanguíneo. Todos os temperamentos têm o seu lado muito bom, mas também tem o seu lado muito ruim. E o Espírito Santo, ele equilibra aquilo ali. Quando você vê um sanguíneo ele ordenado, nossa Senhora! O cara pega a energia dele e faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso. Na ação social, então, melhor ainda. Ele visita a cidade inteira. É extraordinário. O melancólico, por exemplo, é aquele tipo de pessoa que você coloca ele para fazer alguma coisa, você pode esquecer. Que a coisa vai ser entregue muito bem entregue. Para quem não vai fazer, vai ser muito bem entregue. O melancólico vai colocar defeito em tudo. Porque ele tende ao perfeccionismo. O colérico ele é semelhante ao sanguíneo, só que enquanto o sanguíneo ele é o bom vivan, é o boa pinta, que faz amizade com a cidade inteira, o colérico ele já fica mais ali no cantinho dele, analisando as coisas. Né? Ele é um líder, ele arrasta as pessoas, ele tem ótimas ideias. E facilmente ele convence as pessoas, ele vende a ideia dele, as pessoas vão atrás, mas se ele explodir, sai de perto. Ele não se importa em ferir alguém. O sanguíneo já preocupa, ele se põe no lado do outro. O colérico não se põe no lado. O colérico ele é irônico, ele é frio. Márcio, Ele faz de tudo Paulo era colérico, né? Muito forte. Porque no trabalho, assim, teve essa dificuldade enorme. E ordenado pelo Espírito é a coluna da igreja. Pedro era sanguíneo, né? Era o que você ficava. Senhor me chama, aí eu vou. Daí começa a andar na água. Ué, o que eu estou fazendo na água? É assim que eu sanguíneo. Senhor, te seguirei. Vem 3 vezes. Sanguíneo desse jeito. Ele começa a andar na água, porque vai ver que ele está andando na água. Ué, o que eu estou fazendo aqui?
foi muitas vezes desse jeito. Eu, calma, moça, cai. E ele ficava meio paciente. Não, mas é para ontem, calma. Tudo tem seu tempo. E as pessoas, elas trazem uma mistura predominante de dois temperamentos. Todo mundo tem os 4, mas 2 são mais preponderantes. Eu preciso saber se eu sou colérico melancólico ou se eu sou melancólico colérico. Eu sou melancólico colérico, eu sou sensível. Colérico fleumático. Já a Anaíne, ela é melancólico fleumático. Mas o colérico é A fleumático. Anaíne, melancólico fleumático. E o fleumático, ele é muito racional, muito assim. E eu, no meu colérico, às vezes eu fico assim, borbulhando projetos na minha cabeça. E ela fica assim, calma, não é assim, e ela puxa o freio. Deve ter 10 ao mesmo tempo, que é que funciona os 10. Desse jeitinho mesmo. E aí, Deus é tão maravilhoso, igual a gente falando dos temperamentos. Os opostos realmente se atraem. Porque se eu tenho uma pessoa explosiva aqui que é mais no freio, um acelera o outro freia o outro, e aí encontra um equilíbrio desde que estejam ordenados no espírito, porque senão é só explosão, só acusação. E aí eu preciso me conhecer. Uma vida interior também nos ajuda muito nisso. E aí também eu respeito o outro. Eu vejo as limitações do outro e eu entendo que aquele outro é previsível. A vida interior leva à caridade. Né? Aí quando você chega num ponto de caridade, você ama todo mundo, você ama seus limites, você ama quem te xinga, você tem paciência com as pessoas, às vezes você está de frente de uma pessoa que você não gosta, porque tem aquela pessoa que o seu temperamento bate com ela. Aí você faz a caridade, você tolera ela. E aí você faz por sacrifício. O importante, né, da vida interior, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Isso aqui resume tudo a vida interior. Fazer por Cristo, fazer com Cristo e fazer em Cristo. Nunca por mim mesmo. Nunca pelas minhas razões, nunca pela minha inteligência, mas somente por Cristo, através de Cristo. Vamos ficar de pé? Lá do Zezinho fala, né? Aonde há eu demais, há Deus de menos. Neste momento eu gostaria que com as mãos no seu coração, você agora começa a se conversar com Jesus sobre tudo aquilo que você escutou nesse dia de hoje. Sobre tudo aquilo que você experimentou nesse dia de hoje. Sobre tudo aquilo que foi revelado ao seu coração nesse dia de hoje, na manhã, à tarde. E eu tenho plena certeza em meu coração que muita coisa veio chocar com o que você até este momento então viveu, com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você experimentou ao longo da sua vida. Eu costumo dizer que aqui não é o que o Márcio pensa, não é o que o Reginaldo pensa, o que o Gustavo pensa, mas antes de tudo e de qualquer coisa, o que nós buscamos é saber primeiramente o que a igreja fala a respeito e sermos guardiões do tesouro da igreja. Então, neste momento, compreenda que já não é mais o que você pensa. Já não é mais o que você, ao longo da sua história, imaginou que fosse e chegou a conclusões. Porque muitas vezes nós aprendemos completamente errado um monte de coisa. E é preciso nos reprogramarmos. Mas a única maneira disso acontecer de maneira correta e de maneira infalível é através do Espírito Santo. E é necessário que nós tomemos posse daquilo que nós vivemos hoje. Então você pode ir conversando com o Senhor.
se é da sua vontade mesmo viver essa intimidade com o Senhor, se é da sua vontade mesmo ouvir a voz de Deus, escutar a sua voz guiando os seus passos, se é da sua vontade mesmo, vai se entregando nas mãos do Senhor e falando a sinceridade do seu coração, que é o que você quer e deseja viver. Por mais difícil que pareça ser, por mais completamente loucura que pareça ser, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Ao mesmo tempo que a loucura do mundo ela se opõe completamente à sabedoria de Deus, e nós já não podemos mais viver como pessoas que ouviram falar de Jesus, como pessoas que ouviram falar de Deus. Eu preciso ser servo de Deus, mas muito mais do que servo, eu preciso ser amigo de Deus. E sendo amigo de Deus, eu preciso gastar o meu tempo ao lado do Senhor, aos pés do Senhor. Eu preciso buscar ter intimidade diária com Ele. Eu preciso buscar a Eucaristia. Eu preciso buscar a visita ao Santíssimo. Eu preciso buscar a oração do terço. Eu preciso buscar a meditação. Eu preciso buscar a prática do jejum. Eu preciso buscar a prática da esmola, a prática da oração. Porque em tudo eu preciso buscar agradar o Senhor. E nada mais agrada ao Senhor do que uma pessoa que ama verdadeiramente e que está ali ao lado dele, não simplesmente por temor, mas porque em tudo quer agradar o amado. É como quando nós começamos a namorar, queremos ficar o tempo todo ali ao lado do amado. É quando nós recebíamos a primeira carta, a segunda carta ali do amado e passávamos o dia inteiro lendo. Que seja assim a nossa intimidade com o Senhor. Que seja assim a nossa busca de intimidade com o Senhor. E aí buscando purificar os nossos corações. E aí buscando arrancar do nosso meio, arrancar das nossas vidas o que nos afasta de Deus, para nos assemelharmos cada vez mais com o Senhor nosso Deus. Possamos então levantar os braços, agradecer ao Senhor pelo que vivemos, pelos que experimentamos. E por esse dia que nós temos plena certeza e convicção que ficará marcado em nossas vidas como um divisor de águas. Pedindo que o Senhor nos fortaleça em nossa decisão. Pedindo que o Senhor nos fortaleça em nossos passos. Pedindo ao Senhor que compreendamos que as críticas aparecerão, as pessoas aparecerão para falar mal de nós. Mas esse é o sinal de que estamos no caminho certo. Porque a palavra do Senhor fala isso. Felizes sereis quando vos perseguirem, quando falsamente disserem as coisas contra vós, porque assim fizeram com muitos profetas que vieram antes de vós. E se você quer ser profeta, diga isso ao Senhor: Senhor, eu quero ser profeta. Senhor, eu quero que a palavra que sai da minha boca tenha o poder de transformar a vida das pessoas. Senhor, eu necessito estar cada vez mais próximo de Ti, para que a minha vida seja uma pregação. E sendo uma pregação, Senhor Jesus, que essa vida cheia do Teu Espírito, cheia da Sua presença, seja o Seu próprio Espírito Santo a convencer as pessoas que essa é a maneira com a qual encontraremos paz, encontraremos a Sua presença.